Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E hoje nós vamos mergulhar aqui num tema que é crucial. A gente vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas e o acesso das mulheres à educação superior. E, gente, eu tenho a honra de dizer para vocês que a nossa convidada de hoje, ela é minha professora, né? Então, isso não tem alegria maior do que a gente poder trazer aqui no programa uma pessoa em que a gente se espelha, né? Uma pessoa que, para mim, é um exemplo de vida, né? E acho que é uma mulher também que vai inspirar muito vocês, né? A professora doutora Crislaine Fernandes, e ela não vai trazer só a expertise acadêmica, mas ela também vai contar um pouquinho aí da história dela. Professora, boas-vindas aqui ao Conversa de Classe, e eu já quero começar te mandando a primeira pergunta. Eu quero saber como que as políticas públicas têm influenciado o acesso das mulheres à educação superior, e como que nós, aqui no Brasil, ou no mundo, né? Você pode usar o cenário aí que você quiser para falar, podemos garantir uma inclusão mais efetiva das mulheres. Professora, que honra tê-la aqui. Boas-vindas à Conversa de Classe. Tá joia, muito obrigada. Eu agradeço imensamente. Me ouve bem? Sim, ouço super bem. Joia. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui com todos vocês. É uma satisfação, uma grande honra. E falar desse tema é um tema muito caro para todas nós, mulheres, né? Porque falar de política pública, por mais que eu ame falar, mas é algo também que é muito caro, que é diante das pautas que estão na agenda. Nós sabemos que toda política pública existe as intencionalidades políticas, por mais que exista o direito em si, né? Porque está ali estabelecido na Constituição, que todas elas advêm as leis, né? Os marcos legais advêm daí que se tornam as políticas, mas nós sabemos da luta que é para ser implementadas e serem efetivadas, e ter esse acompanhamento e a sua permanência. E falar das políticas públicas para as mulheres, existe um histórico aí que antecede, né, que nós sabemos que a mulher, há muito tempo atrás, ela teve uma educação doméstica para ela ficar dentro de casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E a própria história, ela já diz, né, da luta que todas nós tivemos, né, que teve mulheres que nos representaram, não, vamos trabalhar. E eu acho que é importante dizer, com relação, assim, das diversas mulheres que temos, das classes sociais que nós temos e a evolução que a própria história trouxe, que nós acabamos de dizer. Então, assim, existe o princípio da igualdade, que todos nós somos iguais perante a lei, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para responder essa pergunta. Todas nós somos iguais perante a lei. Então, as políticas públicas, elas se voltam a partir de então, e no ano de 2023, com o Ministério das Mulheres, foi, assim, uma grande evolução na história, né? Então, assim, as mulheres também abriu as portas com o empreendedorismo, né? Em todas as cidades existe aí várias políticas para as mulheres empreendedoras, né? A mulher, ela não precisa somente do reconhecimento de bater o cartão ali, de estar ligado a uma empresa, mas existe o reconhecimento do seu artesanato, né? Do seu trabalho artesanal ali, que gira a economia local. Professora, que incrível, né? A gente tem passado, né, por uma mudança profunda na sociedade, né, quando a gente olha para o papel da mulher, e por isso que é muito relevante você trazer esse tema, né, da gente falar do acesso. Só que eu acho que tem uma pecinha aí nessa nossa conversa que eu acho que é essencial para o pessoal entender um pouquinho aqui do contexto, né? A sua trajetória de vida, ela é inspiradora.
Eu gostaria de saber se você pode compartilhar conosco quais foram os seus desafios pessoais para alcançar a educação superior e como que essa experiência moldou a sua visão sobre esse tema. Essa pergunta ela é maravilhosa porque ela está ligada, né, com a anterior. E o meu ingresso ao ensino superior foi realmente através de uma política pública, que foi o ProUni, por conta das condições socioeconômicas naquele momento a qual eu vivia, que para mim é um grande orgulho. Eu fui empregada doméstica e naquele momento eu era operadora de caixa, como muitas mulheres espalhadas aí pelo Brasil. E teve o ProUni, através da prova, né, do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, eu obtive uma nota, e aí, ao fazer a inscrição do ProUni, eu consegui ao acesso ao ensino superior. Eu fiz uma pesquisa um pouquinho antes da nossa conversa para poder entender quais são os números, né? Então, assim, teve uma pesquisa, isso é um dado que eu já tinha o ano passado aqui na minha cidade, aqui em Campinas. Então, a maioria da população em Campinas, 55% pelo IBGE, são mulheres. Então, isso é o primeiro ponto. E aí eu falei, nossa, quais são os números das matrículas no ensino superior? Um pouquinho antes de entrar aqui com você, eu falei, nossa, preciso saber, né? E o número é altíssimo, são mais de 5 milhões. Então, assim, e a maioria das matrículas são mulheres no ensino superior, mas é importante que a maioria também são voltadas para as licenciaturas, né? Porque a mulher, assim, não que ela não tenha condições cognitivas de fazer outros cursos, um jornalismo, por exemplo, o direito, mas são cursos que oferecem muito mais bolsas do que outros cursos, por exemplo, né? Então, tem essa questão que eu acho que é importante a gente falar do número das matrículas. Os desafios são muitos, porque a mulher, as mulheres, né? Nós não estamos só cursando no banco da universidade ou só no EAD, que a maioria existe, graças a Deus que existe o EAD, que nos possibilitou, né? Então, existe um número de matrículas muito grande no EAD, mas é importante dizer que as mulheres elas têm uma dupla tarefa, né? De ser a dona de casa, porque ela não deixou de ser a dona de casa, ela não deixou de ser a mãe, ela não deixou de ser a esposa, de cuidar da família e ter o seu emprego, e muitas delas são gestoras, inclusive, né? Então, todos esses são os desafios, né? Das duplas jornadas e do acúmulo. E como valorizar isso, né? Como valorizar? E existe também aquelas mulheres que na prova do Enem, né, de redação do Enem do ano passado, fala a questão da invisibilidade. Será se é mesmo? As domésticas são invisíveis? Será? Né? As mulheres que trabalham em casa. Foi, assim, um tema na redação que gerou uma grande discussão, mas, assim, existem outras perguntas. Será se realmente são invisíveis, né? Então, existem os contrapontos desse tema que foi super importante. Eu achei bem relevante. Então, os desafios são postos no dia a dia, no seu cotidiano. E, professora, a relevância do tema, né, eu acho que está justamente em trazer para essas novas gerações, a gente conseguiu, que eles consigam olhar também, né, para esses desafios e para esse lugar da mulher, que hoje, né, talvez o acesso está começando a melhorar aí no ensino superior, mas a gente ainda vê, né, muitas mulheres que acabam, como a senhora mesmo colocou, né, pela demanda do serviço doméstico, pela demanda de encarar aí jornadas que não são só duplas, né, são triplas, são quádruplas, são multijornadas, né, dentro do dia a dia, e como é importante que elas tenham também, né, esse lugar garantido. E eu estou perguntando isso, né, porque a senhora é professora universitária, e eu queria até entender um pouquinho como que você vê o papel das instituições de ensino superior na promoção de uma verdadeira transformação social, especialmente quando a gente pensa na equidade de gênero. Olha, eu vejo que existe um número muito grande de professoras, docentes, isso é um fato e que está estabelecido estatisticamente. As instituições, elas têm os planos de carreira que procura essa questão da valorização, da equidade,
Mas existem muitas discussões, né? Por exemplo, se você está numa universidade pública como docente, existem alguns direitos que são mais garantidos, mais efetivados. Se você está no mundo corporativo, né, que é na terceira via, existem contrapontos, existem universidades que valorizam, outras não. Mas essa questão da equidade, eu acho que ela está tanto na questão dos planos de carreiras dos cargos. Acho que é importante sempre olhar para isso. Isso foi uma grande discussão do Ministério das Mulheres o ano passado. O nosso próprio presidente colocou isso como um decreto, isso tem que ser colocado, né? Foi colocado isso. Mas eu acho que é importante das mulheres também se conscientizar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, de ir conversar, de discutir, e das próprias mulheres, uma apoiar a outra. Eu acho que é importante. Porque essa questão da valorização, da equidade, existe também a disputa entre as mulheres, né? E muitas das vezes nós não queremos reconhecer, existe todo esse movimento da importância da discussão, mas existe também é importante a gente ter essa consciência que uma mulher de apoiar a outra, de ver, por exemplo, vamos falar assim, da equidade. E quando uma mulher está sofrendo um assédio no trabalho, né? Um assédio verbal, por exemplo, o que você faz, né? Então, assim, você vai apoiá-la a ir lá conversar ou você vai naturalizar e deixar isso em oculto? Porque uma mulher, quando está passando por alguma opressão, ela sempre vai e conversa com a outra, né? Porque ela está aflita, ela busca socorro. Então, acho que a gente tem que olhar para todas essas facetas, né? Quando a gente fala dessa expansão, né? Existe a expansão das matrículas do ensino superior, existe a expansão da ascensão da mulher no mercado de trabalho, mas e aí? Né? Nós ainda sofremos algumas mazelas do sistema do capitalismo e também do machismo, infelizmente. Porque muitas das vezes, quando nós nos deparamos, eu já passei por isso, a gente se torna uma ameaça, né? Quando você está subindo na carreira, e aí, às vezes, você encontra um homem que fala, não, esse cargo da direção é meu, você não fica, você sai. Professora, muito obrigada, né? Que bom a gente poder trazer, né, essa reflexão aqui no programa e, claro, né, essa mensagem também da gente dizer para as mulheres, olha, quantas outras mulheres estão juntas aí, a gente está juntas pensando, né, nesse papel delas e como a gente ampliar esse espaço de acesso à educação superior. Muito obrigada por estar aqui no Conversa de Classe, compartilhar a sua expertise com a gente, né? E, pessoal, até o próximo Conversa de Classe.